Eu sabia que seria mais um dia comum, até que a explosão aconteceu. Não havia nada no ar que indicasse que aquele momento mudaria tudo. Meu pai, normalmente tão tranquilo, entrou em casa com os olhos arregalados e o rosto congestionado. Aquelas feições já indicavam que algo estava prestes a acontecer. Ele não disse nada de imediato, apenas foi até a sala e se virou para me encarar. Eu estava na cozinha, lavando a louça, mas não demorou muito para que ele começasse. "Por que você não é mais parecida com a sua irmã?" ele gritou. As palavras estavam carregadas de raiva, como se fossem facas lançadas diretamente no meu peito. Eu parei de lavar a louça, sentindo a tensão no ar. Ele continuou, sem perceber a dor que causava. "Ela manda dinheiro todo mês para nossas contas. Você é tão egoísta. Nunca faz nada por nós. Só sabe viver a sua vida." Eu olhei para ele, sem palavras. Como eu sempre fazia nessas horas, tentei engolir o veneno das palavras antes que saísse algo que eu pudesse me arrepender. Ele estava tão consumido pela ideia de que minha irmã era a solução para todos os nossos problemas que nem se deu ao trabalho de perceber o que eu estava fazendo por ele e pela minha mãe. Mas eu sabia que não adiantaria tentar explicar. Eu só estava começando a entender a dinâmica da nossa casa. Desde que minha irmã se casou e começou a enviar dinheiro, sempre foi ela quem foi vista como a filha perfeita. A filha que arrumava tudo, que consertava tudo. A filha que dava suporte financeiro, que cuidava de cada necessidade da casa. E eu, a outra, sempre estava ali, mas invisível. Cuidava da casa, pagava contas, fazia comida, mas nunca tive o reconhecimento. Eu tentei falar, mas ele não me deixou. "Você nunca faz nada direito. Nada do que você faz é o suficiente. Ela é a que ajuda, e você só fica aí, se fingindo de boa filha." As palavras dele eram duras, mas mais duras ainda foram as palavras de minha mãe, que entrou na sala, sem nem dar um bom dia, já pronta para me atacar. "Não tente ganhar o crédito da sua irmã." Minha mãe disparou com aquela voz fria que eu já conhecia muito bem. "Ela que tem um trabalho de verdade, é ela quem ajuda, é ela quem se importa. E você, o que fez até hoje?" Nada. O que ela dizia não fazia sentido. Eu estava sempre ali, sempre contribuindo de alguma maneira, mas ela nunca tinha visto. Nunca valorizou o que eu fazia. Ela só via o que minha irmã fazia de longe. Minha irmã, que morava em outra cidade, que estava ocupada com a vida dela e ainda assim, conseguia ser vista como a solução para todos os problemas. Naquele momento, eu não sabia se eu queria chorar ou gritar. O que mais me incomodava era o fato de que eles não me viam. Eu estava ali, mas era como se eu fosse apenas uma sombra, uma figura qualquer que não fazia parte da vida deles de verdade. Eu queria gritar que era eu quem mandava o dinheiro. Eu queria dizer que eles nunca sabiam de nada, que quem mantinha tudo funcionando, quem estava ali, era eu. Mas nada disso ia adiantar. Eu sabia que, como sempre, minha mãe não me ouviria, e meu pai já estava tão dominado pela adoração à minha irmã que nada que eu dissesse mudaria a opinião deles. Fui tomada por um ódio silencioso. Eles não sabiam, mas aquele momento foi o estupim. A raiva que eu sentia se transformou em algo muito mais forte. O desdém. Eu olhei para eles, sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo, com a sensação de que estava presa dentro de uma prisão invisível que eles haviam construído para mim. Aquele grito, aquela acusação, a maneira como eles me viam, foi o suficiente para eu tomar uma decisão. Não mais. Eu não seria mais a filha invisível, a filha que tentava agradar sem receber nada em troca. Não mais a filha que esperava por reconhecimento, que passava despercebida entre as ações perfeitas da minha irmã. Eu apenas sorri. Um sorriso amargo. "E você, pai? Você vai continuar achando que a culpa é minha?" Eu disse, com a voz trêmula, mas firme. "Sabe, acho que é melhor você parar de gritar. Porque, no fundo, quem ajuda a família, quem paga as contas, quem segura as pontas, sou eu. E se continuar com isso, vou cortar tudo de vez." Ele ficou parado, sem saber o que responder. Minha mãe, com aquele olhar de julgamento, não disse mais nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não iria mais engolir isso. Eu estava cansada. Cansada de ser a errada, de ser a invisível. Algo em mim se quebrou, e foi quando tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia cortar os laços. Eu não seria mais a filha errada. Eles que pedissem a ajuda da filha perfeita. Naquela manhã, o ar estava pesado, mas a decisão já estava tomada. Eu tinha uma raiva fervente dentro de mim, uma raiva que eu não sabia que existia.
A sensação de ser desvalorizada, ignorada, de ser a filha errada me consumia. Eles estavam tão acostumados a olhar para minha irmã como a salvação de todos os problemas financeiros da casa que sequer se davam conta do que eu fazia. Eles não sabiam que, antes de tudo, era eu quem segurava as pontas. Eu me levantei da cama e fui direto para o computador. Eu sabia onde estavam as contas, sabia onde estavam as transferências programadas. Não foi difícil encontrar. Sabia que se eu fosse fazer o corte, teria que ser radical. Não podia mais fazer as coisas pela metade, como sempre fazia. Com um suspiro, eu entrei na conta bancária e cancelei todas as transferências que tinha agendado para o mês seguinte. Nada de aviso. Nada de explicação. O silêncio foi a única resposta. Eu sabia o que aconteceria depois. Eles viriam atrás de mim, claro, mas eu não estava mais disposta a ser a filha que sempre cedia. Eles que procurassem minha irmã. Ela era salvadora, afinal. Quando terminei, fechei o computador, sem qualquer sensação de culpa. De repente, um peso parecia ter sido retirado dos meus ombros. Eu não sentia mais aquela obrigação de ser quem eles esperavam, quem eles queriam que eu fosse. Pela primeira vez, eu estava tomando o controle da minha vida. No entanto, a verdadeira tempestade começou apenas depois que o dinheiro entrou nas contas deles. Eles não perceberam no começo, mas depois que as cobranças começaram a chegar, o pânico tomou conta da casa. E, por incrível que pareça, era exatamente isso que eu queria. Eu queria que eles soubessem o que era realmente ser responsável pelas finanças da casa. Eu queria que sentissem na pele a dependência que haviam criado. Foram 2 dias de silêncio até que meu pai me ligou. Seu tom de voz era tão diferente do habitual que fiquei alguns segundos sem reconhecer. Ele parecia aflito. Filha, você viu o que está acontecendo? As contas não estão sendo pagas. O que você fez? Ele gritou do outro lado da linha. Por que você fez isso? Como vamos sobreviver sem a sua ajuda? Eu poderia sentir o desespero em sua voz, mas não senti pena. Eu já estava cansada de ser a responsável, a que tinha que lidar com tudo. Era hora deles enfrentarem as consequências das escolhas que fizeram. Eu não fiz nada, pai. Eu apenas parei de fazer o que vocês me pediam, sem ao menos agradecer. Agora, quem vai pagar as contas é a filha perfeita. Não é isso que você queria? A voz dele tremeu, como se tivesse sido atingido por algo que ele não esperava. Por favor, filha. Você não pode fazer isso com a gente. Você não pode nos deixar assim. Precisamos de você. Eu fechei os olhos, tentando controlar a raiva. Precisavam de mim? Como se isso fosse novo. Como se eu não tivesse sido sempre a tábua de salvação, a responsável. Agora, era hora de ele perceber que as coisas não eram tão fáceis quanto parecem. Não, pai, não vou voltar atrás. Eu cansei. Não vou mais ser a pessoa que vocês usam quando precisam de ajuda. Agora é hora de ver quem é a filha que realmente pode resolver tudo para vocês. Vai atrás da sua salvadora, ponto. Minha voz foi dura, sem espaço para arrependimentos. Quando terminei de falar, desliguei o telefone sem nem dar a chance de responder. Fui até a janela e observei a rua lá fora. O mundo parecia tão quieto, como se tudo ao meu redor tivesse desacelerado. Era como se eu tivesse dado o primeiro passo para finalmente ser livre. Naquele momento, tomei consciência de algo que até então eu tinha ignorado. Eles sempre esperaram que eu fosse a solução. Sempre me usaram para preencher os vazios da vida deles, sem se importarem em ver o que isso estava fazendo comigo. Eu era a filha que estava sempre lá, esperando por um reconhecimento que nunca viria. E agora, quando eu parei, a casa deles começou a ruir. No final da tarde, minha mãe me ligou. Ela estava nervosa, com a voz tremendo de preocupação. Filha, por favor, volta atrás. Estamos te pedindo desculpas, é só uma fase. Precisamos de você. Eu ouvi cada palavra, mas não tinha mais paciência para ouvir o que ela dizia. Não tem volta, mãe. Você que sempre quis me colocar como a errada. Agora você vai ver o que acontece quando a única pessoa que mantinha as coisas funcionando decide não mais ser o suporte de todo mundo. Meus dias de sacrifício acabaram. Ela tentou argumentar, mas eu interrompi. Agora vocês têm que lidar com as consequências de quem vocês escolheram para ser a boa filha. Eu não sou mais uma delas. Não sou mais sua filha, não sou mais a pessoa que vocês podem contar. E desliguei. Aquela noite foi silenciosa.
Eu estava em paz, embora uma parte de mim soubesse que a tempestade estava apenas começando para eles. Eu sabia que minha ausência havia feito mais do que qualquer palavra ou explicação. Eles agora teriam que entender o que era realmente viver com a dependência que haviam criado. E eu estava finalmente pronta para viver sem o peso deles. As horas que se seguiram foram intensas. Eu estava sentada na minha cama, absorta em meus próprios pensamentos. Tinha sido tão simples, tão fácil, cortar os laços financeiros com minha família. Mas o que viria agora? Era como se eu tivesse lançado uma pedra em um lago calmo, e agora as ondas começaram a se espalhar por toda a casa. Eu sabia que minha decisão seria sentida por todos, mas não imaginava que seria tão rápido. Na manhã seguinte, meu pai ligou novamente, desta vez de um número privado. Ele sabia que eu não atenderia ao número dele. Sabia que minha paciência estava no limite. Eu apenas deixei o telefone tocar, me recusando a ceder. Mas isso não durou muito. Meu telefone vibrou com uma mensagem de minha mãe, que, por algum motivo, achava que poderia me manipular com palavras vazias. Por favor, filha, volta atrás. Estamos arruinados sem o seu apoio. A sua irmã não consegue ajudar, ela tem as próprias responsabilidades. Aquilo me fez rir, um riso sarcástico. Eles nem sequer reconheciam o que eu já fazia. Eles tinham uma visão tão distorcida da realidade, que me viam como a que estava fazendo algo errado ao decidir não ser mais a muleta emocional e financeira deles. Como se a minha vida fosse exclusivamente para resolver os problemas deles, sem que ninguém se importasse com o que eu passava ou sentia. Decidi responder, mas com a frieza de quem já não tinha mais paciência para desculpas ou promessas vazias. É tarde demais, mãe. Agora vocês vão entender o que é viver sem mim. Eu não sou mais a pessoa que vai resolver tudo para vocês. Eu sou uma pessoa, não uma solução. Não esperem mais nada de mim. Dei uma pausa depois de enviar a mensagem, me permitindo refletir por um momento. Sentia um gosto amargo na boca, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendia. Eu não estava mais sendo a pessoa sacrificada, a que cedia. Agora, eu estava sendo fiel a mim mesma, mesmo que isso significasse ir contra tudo que minha família esperava de mim. O telefone tocou novamente, mas desta vez era minha irmã. Era a única pessoa que poderia, de alguma forma, me entender. Ou pelo menos, eu achava que ela entenderia. Atendi, mas não estava disposta a ceder. Você realmente fez isso, não fez? Ela perguntou. A voz dela era quase uma mistura de espanto e frustração. Eu podia sentir a pressão na voz dela, como se ela estivesse tentando me convencer de que estava errada. Fez o quê, exatamente? Respondi com raiva contida. Eu apenas parei de ser a solução para todos os problemas dessa casa. Já não posso mais ser a pessoa que vocês usam quando precisam. Está claro agora? Minha irmã fez uma pausa, talvez pensando nas palavras que eu havia acabado de dizer. Ela sabia que minha paciência tinha um limite, mas até eu me surpreendi com o que estava sentindo. Eu estava finalmente fazendo o que sempre deveria ter feito. Não estava mais carregando o peso da culpa ou da responsabilidade que sempre me deram. Você não pode fazer isso, você sabe. Não é só sobre o dinheiro, é sobre todos nós. Você é parte da nossa família, e você não pode simplesmente sair assim. O tom dela era de desespero, quase uma súplica. Parte da família? Eu ri, sem humor algum. A minha parte sempre foi a de ser a responsável. A de dar, dar e dar. Até quando? Até eu não ter mais nada? Eu cansei, irmã. Eu já não sou mais parte de nada que envolva você, ou o pai, ou a mãe. Eu sou uma pessoa que está tentando viver sem ser uma sombra para vocês. Não faça isso, por favor. Isso vai destruir a gente, você sabe disso. Se você não ajudar, tudo vai desmoronar. A voz dela estava embargada, e eu podia imaginar a frustração dela. Mas minha decisão estava tomada, e eu não estava mais disposta a dar outro passo atrás. Vocês que se destruam, então. Eu já cansei de tentar salvar vocês. Agora quem tem que pagar as contas é a filha perfeita, ponto. Eu terminei a frase com um sorriso irônico. Minha irmã não respondeu. Eu sabia que ela estava desesperada, mas também sabia que esse tipo de pressão não ia me fazer voltar atrás. O silêncio depois disso era quase palpável. Não houve mais ligações durante o dia, nem mensagens. Era como se eles estivessem tentando processar a enormidade do que acontecia. O que eu tinha feito não era algo simples, era uma ruptura. Uma ruptura que eles nunca haviam imaginado,
e agora precisavam lidar com as consequências de suas escolhas. À noite, minha mãe apareceu na porta do meu quarto, como se nada tivesse acontecido. Ela entrou sem esperar por um convite, com aquele olhar de sempre, tentando me convencer de que tudo seria melhor se eu apenas voltasse atrás. Você não entende, filha. Não podemos viver assim. Seu pai está perdendo a paciência, e a sua irmã não tem a capacidade de ajudar. Estamos falando da sua família. Não podemos deixar as coisas assim. Não faça isso com a gente. Fazer o quê? Eu a interrompi, levantando da cama com os olhos frios. Eu não estou fazendo nada, mãe. Eu estou apenas tomando as rédeas da minha vida. Talvez vocês precisem se acostumar com a ideia de que eu não sou mais a pessoa que vocês querem que eu seja. Eu sou mais do que a solução para os problemas de vocês. Ela parecia em choque. A expressão dela era de uma mulher que jamais imaginou que a filha fosse tão firme em sua decisão. E ali, no fundo dos olhos dela, eu vi a frustração e a raiva. Mas, mais importante, eu vi o medo. O medo de não poder mais contar comigo. Você vai se arrepender disso, você sabe que vai. Minha mãe disse com a voz trêmula. Não, mãe. O arrependimento não é meu. Ele vai ser de vocês. E foi assim que a tempestade finalmente começou a se formar. Eu não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa: minha vida nunca mais seria a mesma. Eles que aprendessem a lição que eu estava tentando ensinar. A vida não gira em torno das expectativas deles. Eu era mais do que isso. Os dias seguintes foram intensos. Meu telefone não parava de tocar. Mensagens, ligações, até recados na porta. O pedido de desculpa chegou em várias formas, mas nenhuma delas era genuína. Era como se as pessoas que eu amava não soubessem nem por onde começar a entender a gravidade do que havia acontecido. Eles não conseguiam entender que eu já não tinha mais nada a oferecer. Nada além de uma versão de mim mesma que estava quebrada, cansada e sem paciência. Na manhã seguinte à minha última conversa com minha mãe, meu pai apareceu. Ele, que sempre se orgulhou de ser o pilar da família, agora estava de joelhos, tentando se manter firme, mas os sinais de pânico eram claros. Ele bateu na minha porta, mas antes que eu pudesse responder, entrou sem esperar. Você não pode fazer isso, filha. Não pode. Você não entende o que está acontecendo. Ele disse, a voz áspera de raiva e desespero. Eu entendo muito bem o que está acontecendo, pai. O que está acontecendo é que agora você e a mãe vão ter que lidar com a bagunça que criaram. Não adianta gritar comigo. Eu não sou mais a solução para os seus problemas. Ele deu um passo à frente, como se estivesse tentando invadir o meu espaço. Eu podia ver que estava perdendo a paciência também. As veias do pescoço dele estavam saltadas, e os olhos estavam tão intensos que eu pude sentir o peso da pressão que ele estava sentindo. Você é a única que pode nos ajudar. A sua irmã não pode, ela tem a própria vida dela. Nós não vamos conseguir viver sem você. Viver sem mim? Você nunca pensou que eu também preciso viver, né? Eu sempre fui o ponto de apoio. O ponto de apoio que vocês abusaram até não ter mais força. Agora, quem vai se virar são vocês. Minha voz estava firme, cortante. Eu sabia que ele não estava esperando isso, mas também sabia que era hora de colocar um fim nessa mentira. Você está sendo egoísta. Ele gritou, o tom de sua voz subindo a cada palavra. Eu sou seu pai, você não pode simplesmente me virar as costas. Eu te criei, te dei tudo. Eu ri, uma risada amarga. Tudo? Você me deu tudo, mas o que exatamente você me deu? Eu fiz tudo para manter essa casa, essa família. Eu dei até o que não tinha, e olha no que deu. Agora quem precisa de ajuda é você, mas não é mais de mim que você vai precisar. Havia um silêncio pesado na sala. Meu pai estava em choque. Ele nunca imaginou que eu falaria isso para ele. Ele sempre achou que, no final, eu cederia, como sempre fiz. Mas não desta vez. Eu já não era mais aquela filha obediente, disposta a salvar todos. Eu já não era mais a vítima, a que sempre dava o braço a torcer. Você vai se arrepender disso. Eu vou te fazer ver que isso não vai terminar bem. Você acha que vai ser feliz assim? Sozinha, sem a família, sem a gente? Eu não vou deixar isso barato. Ele saiu batendo a porta com raiva, mas eu sabia que ele já estava se sentindo derrotado. O pior ainda estava por vir. Não demorou muito para que minha irmã chegasse. Ela entrou como uma tempestade, cheia de raiva e palavras amargas. Você é insuportável.
Como pode fazer isso com a gente? O que é que você quer? Acabar com tudo? Eu nunca imaginei que você fosse tão egoísta. Ela gritou, quase me empurrando para longe da cama. E eu nunca imaginei que você fosse tão ingênua, respondi friamente. Você acha que é fácil? Você acha que é simples o que estou fazendo? Eu já não aguentava mais. Estava sendo usada e ainda me chamam de egoísta. Você não pode fazer isso. Você não pode deixar a gente na rua. A sua mãe, o nosso pai, todos precisamos de você. Você vai destruir a nossa família. Ela estava chorando agora, e eu pude ver a frustração e a dor nos olhos dela. Essa não é a minha culpa. O que eu fiz foi o que sempre fiz. Fui a fonte de tudo. Mas agora, chega. Eu não vou ser mais a válvula de escape de ninguém. Ela me encarou com um olhar de ódio, como se estivesse tentando me fazer voltar atrás, mas algo dentro de mim estava irredutível. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Havia uma sensação de liberdade em meu peito que eu nunca havia sentido antes, mesmo que o preço fosse alto. Meu pai tentou mais uma vez. Naquela noite, ele chegou à minha casa com uma carta na mão. Não era um pedido de desculpas, mas uma ameaça disfarçada de arrependimento. Ele tentava me convencer de que a melhor coisa para todos era eu voltar atrás. Ele sabia que, sem mim, a casa dele desabaria. Eu estou tentando salvar você de si mesma, filha. Eu já vi o que você vai fazer. Você vai se afastar e, no final, vai se arrepender. E quando isso acontecer, não vou estar aqui para te salvar. Eu estava cansada das promessas e das ameaças. Eu já não me importava mais. Eu já tomei a minha decisão, pai. Não existe mais esse caminho para mim. Agora, quem vai ter que se virar são vocês. Ele balançou a cabeça e saiu, e o som da porta batendo foi o sinal claro de que eu já não fazia parte daquele jogo. Eu sabia que não havia mais volta. Não havia mais chance de consertar o que já estava quebrado. Naquela noite, quando me deitei na cama, a sensação de estar sozinha era quase palpável. Mas, ao mesmo tempo, havia uma paz. Eu finalmente estava cuidando de mim mesma, e isso era mais importante do que qualquer outro vínculo ou obrigação. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas naquele momento, sabia que nada mais seria como antes. Eu tinha finalmente quebrado o ciclo. Eu sabia que a decisão que tomei era irreversível, mas não estava preparada para o que viria a seguir. Minha vida agora estava dividida entre o passado que deixei para trás e um futuro incerto. Os dias passaram, e a ausência deles em minha vida foi um silêncio pesado, um eco vazio que me envolvia. Eles, que sempre foram meu peso, agora eram um reflexo distante daquilo que fui forçada a carregar por tanto tempo. Às vezes, o telefone tocava, e eu sentia uma mistura de tensão e alívio. Eu sabia que era meu pai ou minha irmã tentando se comunicar, tentando arranjar algum tipo de acordo. Mas eu não estava mais disposta a ser manipulada. Eu não queria saber. O que mais me incomodava era a sensação de que, no fundo, minha irmã nunca havia realmente me compreendido. Ela apenas queria que eu continuasse sendo o que sempre fui, a fonte de suporte. Havia uma parte de mim que se perguntava o que teria acontecido se eu tivesse feito as coisas de outra forma. Mas não demorava muito para que eu me lembrasse de todo o peso que carreguei por anos. Eles esperavam de mim uma dedicação cega, sem gratidão, sem questionamento. Eles queriam mais de mim do que eu era capaz de dar. Naquela manhã, uma surpresa apareceu na minha porta. Não foi nem meu pai, nem minha irmã. Era um envelope com meu nome escrito de forma apressada e impessoal. Abri com hesitação, e o conteúdo fez meu estômago revirar. Era uma carta do advogado de meu pai, com um tom ameaçador, um ultimato. Eles haviam decidido que, se eu não voltasse, tomariam medidas legais para reaver o que consideravam perda financeira. Algo que, sinceramente, soava como mais uma tentativa de me manipular. A carta dizia que meu pai estava buscando uma forma de garantir que eu ajudasse financeiramente, já que consideravam que minha ausência da vida deles resultava em um desfalque. Eles queriam minha contribuição de volta, de uma forma ou de outra. Eu ri, uma risada amarga que saía sem controle. Eles realmente pensaram que eu voltaria? Que, com mais ameaças, eu voltaria ao redil. O que não sabiam é que eu já estava mais forte do que nunca. Minha liberdade era o único bem que eu possuía agora, e ninguém mais poderia tirá-la de mim. Foi então que decidi, finalmente, tomar uma atitude que poderia mudar tudo. Não era só uma resposta, era o fim de tudo. Peguei o telefone e liguei para um número que há muito tempo não conhecia. O número do banco. O nome do banco.
Gostaria de fazer uma solicitação para cancelar todas as transferências que ainda estão ativas para minha família. A atendente, um tanto surpresa com minha solicitação, fez algumas perguntas, e logo os pagamentos que eu fazia, ano após ano, foram oficialmente cancelados. Eu estava fazendo o que eles temiam. A sensação de poder me deu uma satisfação inusitada. Nunca mais precisarão contar comigo. Após desligar, me senti diferente, como se tivesse realmente quebrado as correntes que me prendiam. Agora, sim, eu estava livre. Eu não tinha mais que arcar com a culpa deles. Não mais. O que viesse, viria, mas já não estava mais sob a minha responsabilidade. A noite caiu, e o telefone tocou mais uma vez. O número não estava salvo, mas eu sabia quem era. Minha irmã. Seu tom era de frustração, mas também de desespero. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente nos abandonar. A gente sempre teve você, e agora não temos mais nada. Eu a ouvi em silêncio, respirando fundo antes de responder. Você sempre teve o que queria, irmã. Mas não entenda errado, eu também sempre estive aqui, só que você nunca quis me ver. Eu não sou mais o seu escravo emocional. E não vou voltar. Já basta tudo o que me fizeram passar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Não uma pausa de reflexão, mas um silêncio carregado de ressentimento. Ela estava atônita, sem palavras. Finalmente, ela falou, com raiva e dor misturadas. Então é isso? Você vai se virar sozinha e deixar a gente na miséria? Você vai ver que vai se arrepender de tudo isso. Eu respirei fundo e coloquei o telefone no modo silencioso, sentindo que, de alguma forma, aquela era a última vez que teríamos esse tipo de conversa. Nos dias seguintes, a pressão foi insuportável. Meu pai tentou novamente, usando todos os truques que conhecia. Ele foi até minha casa, com o rosto amassado de preocupação, tentando me convencer a voltar para salvar a família. A mãe, sempre submissa, o seguia como um espectro, mas seu olhar estava vazio. Você não sabe o que está fazendo, filha. Está destruindo tudo. Nós precisamos de você. Não, pai, quem precisa de mim é você. E, mais do que isso, você não tem o direito de querer que eu continue a carregar o peso do mundo nas minhas costas. Houve um momento de silêncio, e então ele fez o que eu sabia que faria, a última cartada. Tentou me acusar de ingratidão, de ser uma filha que não se importava com a família. Mas dessa vez, eu não deixei ele falar. Eu simplesmente virei as costas e fui para o meu quarto. Não havia mais espaço para essas palavras vazias. No dia seguinte, recebi um aviso formal. Meu pai estava processando a minha parte da herança. O que ele não sabia é que eu já tinha tomado as medidas necessárias para me proteger. O advogado de minha escolha me ligou e me informou que, em breve, todo o processo seria resolvido a meu favor. Ele sabia que minha família não tinha mais argumentos para me pressionar. E assim, com o tempo, as cartas de meus pais desapareceram. A distância foi aumentando, e eu fui me curando aos poucos. O peso da culpa foi se dissipando, e, em seu lugar, veio algo que eu não sabia que existia, uma paz profunda. A sensação de estar no controle pela primeira vez em muito tempo. Por fim, eu entendi que a vida não era feita de sacrifícios sem fim, sem reconhecimento, sem retorno. Eles me usaram, me manipularam, mas eu tinha o poder de escolher. E, ao escolher a minha liberdade, encontrei a paz. Eu finalmente poderia viver para mim mesma, sem que ninguém ditasse como eu deveria ser ou o que eu deveria fazer. E assim, minha história terminou. Não com arrependimentos, mas com uma reviravolta que foi, no fim das contas, a melhor coisa que eu poderia ter feito para mim mesma. Eu estava livre. E isso era tudo o que importava.